pra vocês, um dos grandes desafios na minha época era encontrar pagãos, porque a internet estava começando, né? Mas foi através da internet que eu conheci praticamente todos os pagãos que eu tenho contato, inclusive meu marido, né? Então, pessoas que hoje, muitas não são mais praticantes de bruxaria, mas continuam amigos. E muitos que continuam praticantes de bruxaria desde aquela época. Existe essa grande questão da bruxaria, honrar os antigos, ou brigar com os antigos que brigam entre si, essas coisas todas. Mas a internet, ela proporciona muito isso, encontro com outras pessoas. Na época em que eu comecei a praticar bruxaria, não se falava de tradições, gente. As tradições eram só tradições de fora do Brasil. Não tinha muita noção, a gente não tinha essa noção que vocês têm hoje de tradições tais e tais, groves, covens, círculos. Não existia isso. Grupos de estudos no máximo, tá? No máximo grupos de estudos. Online. Não, até que se encontravam, assim, algumas pessoas, mas realmente era mais online, mesmo de debates, eram grandes debates porque a gente estava entendendo os conceitos. Então as tradições da bruxaria, elas eram tradições internacionais, então as tradições mais faladas aqui era a gardneriana, que era algo super distante, era uma coisa assim, super distante. Do Sanders também, mas era algo muito distante da gente. A Old Dianic, que foi a primeira tradição que foi mais falada aqui no Brasil, tal, de algumas pessoas que foram iniciadas nessa tradição e trouxeram para o Brasil, já numa outra roupagem e tal. E então as diânicas, as tradições diânicas, e aí a tradição diânica do Brasil, da Mavesper, que foi a primeira tradição, eu acredito que tenha sido a primeira tradição realmente a ser fundada aqui no Brasil, foi a tradição da Mavesper, dentro da bruxaria moderna, viu, gente? Sem debates de bruxaria tradicional, até porque naquela época não se tinha muito esses debates. Eram debates de conceitos e de ideias sem muito... Não tinha tanto dogma... Já tinha alguns, mas não tinha um dogmatismo tão forte, porque a gente estava se encontrando ainda, estava se encontrando. O que você pratica? Como que você faz? Como que você faz? Exatamente. Trocavam figurinhas. Trocavam figurinhas e muitas farpas e facas também. Mas era diferente o debate. Não, por exemplo, não existia uma tradição no Brasil, né? No meu iniciozinho não existia isso. Okay? Eu não sei, depois eu até vou perguntar para a Mavesper o ano de fundação da tradição diânica do Brasil, aqui no Brasil. Você tinha dentro da bruxaria moderna também, dos mais comentados, o Claudinei que trouxe, ele tinha um coven, que era da Old Dianic, e posteriormente já no ano 2000, 2002, por aí não sei também ao certo a data, 2003, eu não tenho certeza também, a fundação da tradição diânica nemorensis, que é a tradição dele hoje. Mas não existia isso, então a gente não tinha esse acesso de tradições, era uma coisa era tudo bruxo solitário, gente, a maioria era bruxo solitário. E dentro das tradições, vamos colocar assim, de bruxaria tradicional, sempre muito velado, como é até hoje, são muito fechados, né, esses praticantes. Sem também entrar em debates do que é isso, o que é aquilo, se é mais certo ou mais errado, não é o intuito, mas sempre tinha muitas coisas fechadas ainda assim, de isso aqui você não vai saber, porque isso aqui não se debate na internet, né, isso é muito fechado. E eventos, pessoal, assim, a gente não tinha grandes eventos assim, não tinha, se vocês forem parar pra pensar, a gente tinha assim, eu lembro da primeira feira que o Claudinei fez ainda na Abra Wicca, isso em 2000, 2001, que foi na casa onde era a sede da Abra Wicca em São Paulo. Então não existia grandes eventos, grandes encontros. Eu lembro quando surgiu o ESP, né? Quando começou o ESP, e em São Paulo tinha também o PNT, que era Pagãos no Trianon, que começou junto com o ESP até hoje, né? É um encontro consagrado aí, e que tem no Brasil inteiro. Acredito que até em todos os estados do Brasil. Mas era tudo muito... você se conhecia na internet, e aí vocês iam se encontrar. Então se encontravam num shopping, principalmente parques, era onde mais se encontravam, até por ser pagão. Então tinha muitos encontros no Ibirapuera, em São Paulo, que era onde eu morava, e no Trianon. Então não tinham grandes eventos, convenções, conferências, isso foi surgindo já lá em 2003, 2004, onde começaram os grandes eventos e que começaram a acontecer. Então o Encontro de Bruxos de Paranapiacaba, a Conferência de Wicca, o próprio ESP, enfim, existiam algumas
não sei se eu falo congregações, sei lá, instituições que buscavam fazer isso, como a Pagan Federation, né, International, que veio para o Brasil, mas que tá por muitas brigas também, nunca formou-se, assim, acho que os primeiros encontros mesmo foram o ESP, e os primeiros eventos, mega eventos, assim, foram as conferências do Claudinei e o encontro de bruxas de Paranapiacaba, foram os primeiros. Mas não era da minha época, já é na época que a Pandora vai falar, porque na minha época eram encontros, assim, informais. A gente marcava de viajar juntos, se conhecer e ia viajar junto. Então eu tenho, eu tô olhando aqui porque tem fotos do encontro que a gente fez em Poços de Caldas. Então as pessoas iam pras casas das pessoas se encontrar. Era muito diferente. Na minha época também as tradições estavam bem no comecinho, assim, estavam sendo conhecidas. Nasceu, né, na época da Lua e já estava crescendo na minha época, mas ainda era uma coisa muito distante. Os bruxos que a gente conhecia eram bruxos bem isolados, bem solitários, quase nem praticavam e justamente pela falta de conhecimento e falta de interação entre os pagãos. Então as tradições também eram bem distantes e são as mesmas tradições que a Lua falou. Na minha época, o livro da Starhawk, A Dança Cósmica das Feiticeiras, embora ele é um livro antigo, né, teve uma época, eu não lembro direito o ano, mas foi um pouquinho já depois que eu já tinha conhecido a bruxaria, quando já entrou a internet, né, na época de 2007, 2008, por aí, ele, pelo menos pra mim, ele já tinha uma visibilidade muito grande na internet. Então, a tradição Fairy, que era a tradição dela, foi um boom, todo mundo querendo conhecer e etc e tal. Os eventos, ele começou, né, que a Lua falou, as convenções de Paranapiacaba, CWD já era bem conhecida, ESP já era bem conhecida, EAB e tal. Era a Abra Wicca naquele momento que eu comecei a ser inteirada, era muito, muito, muito forte. Então os eventos que a Abra Wicca promovia e fazia, todo mundo estava lá. Como, citando novamente a Ed, no finalzinho de cada revista, quem foi leitor da Ed sabe o que eu tô falando, no finalzinho de cada revista ela colocava todos os eventos do mês, não só que ela fazia, mas também os outros eventos, né? Então tinha as convenções de Paranapiacaba, tinha outras convenções que ela também promovia em outras cidades e tal, ela também promovia muitos eventos informais, que acabaram alguns até acabando, mas tinha o Icanic, que ela fazia em Parque São Paulo e Rio de Janeiro, onde todo mundo, era um piquenique wicano, então tinha esses pequenos encontros, fora que hoje ainda, né, não é muito famoso, mas na minha época era também as pessoas combinando, muito menos do que na época da Lua, mas as pessoas também combinando para se encontrar e etc e tal, então tinha essa coisa mais informal ainda. Se na época em que a Lua começou, as tradições ainda estavam nascendo, quando eu comecei, já haviam muitas tradições. Então, a dificuldade aí também entra nos desafios. Quais pagãos eu vou me aproximar, me aliar? Porque haviam muitos mesmo. Em questão de eventos que as meninas falaram, quando eu comecei já haviam muitas convenções, muitos congressos, muitas coisas. O ESP, o Dia do Orgulho Pagão, e já veio em muitos lugares, em São Paulo, em Minas, no Belém, Fortaleza, em muitos lugares. Então, é bom quando já se tem muita coisa, com certeza. mas também é ruim, porque você também não sabe pra onde você vai. Mas eu acho que é uma vantagem, É uma sabia? vantagem. Você tem opção, pelo menos. Muitas opções. A minha desvantagem era estar num lugar distante de todos esses eventos. Também era muito minha dificuldade na época. Eu falava, nossa, que legal, tem São alguma Paulo. coisa, mas é em São Paulo. A minha já não tive esse problema, né? Você morava lá, Eu morava né? em São Paulo, é onde acontecia muita coisa, era São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Sul também tinha algumas coisas, então eu não tive esse problema. Acho que meu primeiro contato com alguém pagão foi com a Maíra, que eu conhecia lá no museu aqui de Taubaté, e já conheci a Lua, conheci a Pan, já conheci o Semente. Depois eu fui conhecendo, indo nos eventos, e foi assim, mas é uma dificuldade também. Amor, eu acho que o maior tabu da nossa época era a iniciação, não era? Auto-iniciação. Tabu? É. Tabu
tabus, essas coisas polêmicas, que geravam polêmicas. que rodavam polêmica. Eu acho que no início da nossa geração não tinha tabu. Porque a gente tava tão assim, eu encontrei outro bruxo, que a gente não armava rolo com ninguém. É verdade. Era muito legal ter alguém pra conversar. Mas assuntos que depois, com o tempo, Aí- foram Foi a iniciação, caiu acho que o por primeiro terra, foi assim. isso aí, iniciação. E o Roda do Ano, que A foi roda assim, do ano. isso aí até hoje, né? É, Algo que até hoje. Eu acho que naquela época, primeiro do que iniciação, foi a roda do ano. Tá. Mas ele é atemporal esse assunto, né? Eu acho que já era a roda do ano, porque já tinha o pessoal que falava da egrégora, da roda do norte. Da Roda do Norte. Que eu sou, não tinha ainda uma Vamos citar egrégora os dois, formada. então. Vou citar os dois. E a iniciação veio logo em seguida. Bom, gente, tabu da época, aqui nos bastidores a gente estava conversando com o Elfo também, que é da mesma época que eu, que como eu falei pra vocês, a gente se conheceu por causa da bruxaria. Eu falo, a bruxaria só trouxe coisas boas pra minha vida, né? Então, na época em que a gente começou, assim, lá no comecinho mesmo, não tinha muito tabu. Por quê? Porque é o que o El falou, a gente tava feliz de conhecer outras pessoas. A gente tava feliz de conhecer outras pessoas que tinham as mesmas ideias, ou que praticavam ou só estudavam, que muita gente também só estudava, e assim começa mesmo, né? Só estudava, depois vinha praticar. Então a gente estava muito feliz e era um momento de absorção de conteúdo, não era um momento... Não tinha ainda uma formação de ideias, até porque, até hoje, né, o que acho que uma das duas até falaram de ter alguém para orientar. Não existia essa orientação porque estava todo mundo meio desorientado. Essa é a grande verdade. Então, tudo era muito válido, a gente absorvia, tinha muitos debates em que a gente pegava um tema e cada um colocava a sua opinião, o que sentia, o que via daquilo. E aí a opinião dela, eu falava, pô, realmente isso tem a ver, eu agregava. Eu ouvia a opinião dela e falava também isso. Então foi um momento de formação de ideias. Tá? Então não existiam ideias muito estanques, é que eu falei, não tinha tradição no Brasil, a maioria era tudo bruxo solitário, as tradições eram uma coisa muito longe, distante, uma coisa muito distante. A gente estava muito feliz de encontrar outro bruxo que falava a mesma língua que você. Esse lance dos debates que você fala, de ir agregando, hoje na minha geração eu já vejo... É brigando. É briga, não gente. É agregando, Você é brigando. debate com uma pessoa, mas a opinião dela é diferente da minha, ao invés de eu parar de pensar um ângulo que possa agregar na minha vida, não, eu vou lá e vou Hoje em dia as brincar. pessoas não aceitam mudar de opinião. E é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, eu acho que muitas pessoas dessa geração, a gente conversa muito sobre isso, eu me espanto ainda muito, assim, quando num debate eu discordo de alguém e essa pessoa se ofende mortalmente comigo, porque ela fica com ódio, acho que eu odeio ela. Para de falar comigo, ou ofende, porque ela, não era assim. Não era assim. Claro que já existiam brigas, é lógico que já. É claro que já existiam os sabe-tudos, claro que já tinha isso. O sem noção também já existia, mas era diferente, assim. Eu tenho grandes amigos, o Elfo é um deles, o Guará, que é um grande amigo meu, que é compadre, que é padrinho de casamento, que é de um tudo, que é dessa época também, que a gente tinha altos paus de ideias, gente, né? De discutir, não concordo com isso por causa disso. Então, assim, era um momento em que não tinha muito tabu, existiam ideias que estavam se formando, então muito do que eu penso a bruxaria hoje começou lá, a semente foi plantada ali naqueles debates, que foi se solidificando. Com o tempo, um pouquinho depois do início já, os assuntos que são, até hoje, polêmicos, primeiros assuntos foi a Roda do Ano, Roda do Norte ou Roda do Sul. Nem se falava de roda geográfica, roda híbrida, não falava de nada disso, gente. Era a Roda do Ano, e aí tinha muita gente que criticava quem rodava pelo Sul e quem rodava pelo Norte. Aí começou a se falar da egrégora do Norte, outros falavam não, do ambiente, do clima e tudo mais. Esse era um debate muito forte, que até hoje é muito forte. E a iniciação, né? A iniciação, não tinha muita ideia de auto-iniciação. Aliás, essa palavra, essa expressão, ela foi formada um tempo depois. Porque o que se tinha muito era a iniciação era feita por alguma pessoa, só que ninguém era iniciado, gente, porque não existiam tradições no Brasil, entende? Então não tinha muito esse debate, porque ninguém era iniciado, não tinha isso.
Você tinha alguns sites que traziam rituais de iniciação, mas a gente nem sabia direito o que era a iniciação. O que era a iniciação. Então, depois, com o tempo, foi já com muitas ideias, algumas corretas, outras erradas, de acordo com a minha opinião, já formadas, é que começou esse debate de auto-iniciado, não é auto-iniciado, o que pode, o que não pode. Aí esses dogmas começaram a nascer, mas acho que foi isso. Comigo, teve também a roda do ano, é uma coisa que sempre vai ter, eu acho, né? Atemporal, né? A roda do ano tem que celebrar a do norte, tem que celebrar a do norte. Comigo foi muito, muito forte isso. Teve também eu acho que essas coisas realmente são atemporais, a iniciação, só que na minha época da iniciação, teve aquela divergência entre dedicação e iniciação, para que são, o que acontece, toda essa coisa. Auto-iniciado pode iniciar outro, né? Então, assim, se tinha um debate de auto-iniciado ou não, na época dela já era assim, um auto-iniciado podia iniciar outra pessoa, né? E tinha aquela coisa, foi muito forte também o tempo da dedicação. Um ano e um dia, não é. Então, ficava essa coisa também. Os cursos de Wicca com iniciação no final, né? Iniciações públicas, iniciações pagas, né? Então realmente isso hoje já é normal. Já é normal e já caiu um pouco a polêmica, já caiu porque justamente por ser mais aceito, né? Já é mais aceito. Naquela época era, nossa, não pode, isso é inaceitável e etc e tal. Tanto que já tem sites de comércio já, de curso. Exatamente. É muito normal, né? A gente achava, foi o que a Lu falou, a gente achava na internet iniciações, né? E eu lembro que na revistinha da Ed tinha uma auto-iniciação, que eu fiz essa auto-iniciação. Então, assim, tem esses tabus também de iniciação. O tabu do curso de Wicca com iniciação no final era o fato também de cobrar valores exorbitantes ou não cobrar nada pela iniciação e pelo curso, né? Não era só o fato de vou iniciar no final de um ano de curso de Wicca, mas vou cobrar no final um valor exorbitante. E daí foi a época também que explodiram pessoas fazendo isso e sites e covens, né? E ao mesmo tempo que surgiram essas pessoas fazendo site e covens, surgiram as pessoas que discordam. Então, disso, dedicação à distância, essas coisas assim. Na minha época não tinha esse negócio de dedicação à distância. Não, na minha nem existia isso, gente. Nem sabia o que é. Muito. Mal tinha a ideia de dedicação. Era iniciação. Direto iniciação. E a gente era também uma coisa muito distante, né? Quem que vai iniciar? Porque ainda pegava um pouquinho dos resquícios do você tem que ser iniciado por alguém, né? Isso entrou muito em conflito quando eu comecei a pesquisar realmente. Na minha época também teve o tabu da sombra, porque eu peguei a época do tudo luz na bruxaria. Por quê? Porque não tô criticando, mas na época não a crença em si, mas as pessoas, elas tinham valores, até hoje tem, né? Mas naquela época, por ser o auge, tinham mais ainda uns valores distorcidos da Wicca. Então as pessoas, elas achavam que a Wicca era só flores, sabe? Então, quando surgiu o assunto da sombra, que foi em 2008, 2009, surgiu entre aspas, bombou. E isso foi realmente virou um tabu e até hoje a gente tem resquícios disso. Porque todo mundo falava que não, que a Wicca não tinha, a bruxaria não tinha sombras e já entrava na questão histórica. E isso também foi um tabu na minha época. Ainda na minha fase, eu pego um pouco do que a Pan falou da questão do cobrar ou não cobrar, dedicação à distância. Existem muitos debates, muitas brigas de pessoas que concordam, pessoas que discordam, e isso vai, acho que, ser pra sempre, porque não chegam a um consenso. Mas o que eu vejo bastante hoje, isso é a minha percepção. Vocês aí, digam a percepção de vocês de questão de tabu. Mas que eu fuço pelos esques da vida, é muita gente falando a respeito da incorporação dentro da bruxaria. Panteões, né? Panteões e Yorubá. Cultuar ou não cultuar? Incorporação. Existe ou não existe? É certo ou é errado? Né? Pode ou não pode?
Então acho que hoje tem muito disso. Eu vejo muitos debates rolando, pessoas brigando e não chegam a um consenso. Eu acho que isso também vai durar por um tempo. Assim. Eu acho que é um tabu forte É um mesmo, tabu essa questão forte. de que panteão, né? E... Você vê, na sua época, quando você começou, não haviam tabus, porque ainda tava se Formando. formando Gente, as opiniões. tinha uma Formando coisa... as Eu não, opiniões. Hoje já tem as opiniões formadas, então Entra em conflito, né? entra em conflito. Mas dentro desse assunto de panteões também, surgiu, quando eu tava já inteirada, surgiu a polêmica das tradições assim, né, das ramificações da bruxaria. Bruxaria eclética, bruxaria tradicional, bruxaria hereditária, foi muito forte, e a Wicca, né, então existia aquele tabu de Wicca é tudo isso, e bruxaria é só bruxaria tradicional. E isso foi muito forte também na época. Também. ainda Foi é muito também. forte. Ainda é, porque se você... Não, você é bruxo, então... Você é bruxo ou você é Wicca? Se você é bruxo, você tem que ser bruxo tradicional. É, porque o Wicca não tem nada a ver. O Wicca é uma coisa... Eu peguei aquela época de Wicca, é uma coisa superficial, é uma coisa rosa. E bruxaria tradicional e bruxaria hereditária ainda mais era uma coisa de... Você precisa ser iniciado por Uma Gardner, família, sei lá, essas uma coisas linhagem, assim. né? Exatamente. Daí surgiu as pessoas que tinham selos, as pessoas que tinham avós, que vieram... Ah, essa da avó a gente já tinha na minha época. A avó que iniciava já tinha. Então... Foi por aí. Então, acho que, sim, os tabus começaram e eles vão ficar até as pessoas... A tendência é crescer É e se crescer. formarem mais tabus e Porque mais tabus. Hoje o tabu, é a questão dos Yorubás e a incorporação. Aí vai sentar, vão pensar em outro tabu que deve ficar mais um Sim, tempo e tabu que rolando. caiu, né? Tabu que caiu, na minha época tinha um tabu que eu acabei de esquecer. Ai. Help me! Help me! Tabus que caíram, vamos pensar. Nossa, quase todos esses que a gente falou caiu. Não, esse não. Não, esse não, ainda tá esse em é voga, atual. é. Mas esse da bruxaria tradicional. O da auto-iniciação nem tanto, mas já é mais aceito. É verdade. O comercialização também já é mais aceito. Roda do ano não é. Não, Roda roda do do ano vai ser ano. pra sempre. Então, assim, muitos desses tabus caíram para alguns, para outros continuam sendo tabu e tudo mais. A gente acha que a roda do ano é uma coisa temporal, vai sempre ter quem pensa de um jeito, quem pensa do outro. Iniciação, Auto-iniciação, bruxaria eclética, que bruxaria é a sua, né? Que bruxaria é essa, né? Que bruxaria é essa. E agora, ultimamente, essa questão dos panteões e a incorporação, então, é tudo isso, e é legal a gente entender que tudo isso faz parte da própria formação do que é esse apanhado, essa colcha de retalhos que é a bruxaria. E tudo bem, né? Então, assim, eu acho que se o debate, se as ideias contrárias, elas vierem pra somar, ok, Ótimo. é legal, né? Mesmo que você não concorde, mas escuta, porque Respeita. pode... Respeita, né? E pode mudar a sua percepção, não é vergonha Pode, nenhuma. não é Não faz vergonha mal, nenhuma não faz mudar de mal. opinião. As pessoas, elas não aceitam mudar de Não. opinião. Não. E também às Você vezes não vai ser aceita. menos, você não vai perder o seu orgulho, você não vai perder a sua dignidade se você mudar de opinião. Nem tá? seu conhecimento. E outra coisa também, e também entender que, independente dos anos que se tem de uma prática de bruxaria, você não sabe tudo. Então tem coisas que você não sabe, que você, né, fala, olha, isso eu não sei, e tudo bem, ninguém tem que saber tudo, gente. Isso não importa se são 20, são 11, são 2, são um dia, né? Eu acho que isso é muito importante também. A bruxaria é o caminho do eterno aprendiz, né? Sim. É sempre, a gente fala períodos de dedicação muito legal. A gente fala período de dedicação de 1 ano e 1 dia, ou sei lá quanto tempo, mas a dedicação, na verdade, é pra durar a vida toda. inteira. O caminho inteiro É da, só uma da bruxaria. nomenclatura, na verdade. E esse tabu da nomenclatura também, né? Nomenclatura.